Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico de hoje, terça-feira. Vamos direto para os destaques do dia. Economia subterrânea no Brasil. Economia informal equivale praticamente ao PIB da África do Sul. Com isso, a gente perde dinheiro em arrecadação, perde também direitos trabalhistas e tudo isso tem impacto nas instituições e na economia. Você vai saber os detalhes. A produção industrial fecha outubro em alta, mas uma alta ainda insuficiente para compensar resultados anteriores. Resultado que saiu hoje pelo IBGE. Como os filhos influenciam as compras de Natal? Uma pesquisa interessante porque tem lado positivo nisso e tem lado negativo. A gente vai mostrar quais são eles. Portabilidade chega para os clientes de planos de saúde coletivos. A gente detalha daqui a pouquinho. E no estúdio, uma entrevista sobre o voluntariado. Tem forma de se fazer de maneira correta e aí é bom, tanto para a empresa quanto para o voluntário. Cenário Econômico está começando. A gente começa essa edição com notícia boa, porque tem oferta de emprego, são vagas temporárias para já começar o ano que vem com alívio. Quem conta os detalhes para a gente é a Gabriela Santilo, aqui da redação da TV Brasil de São Paulo. Gabi, boa noite. Que vagas são essas? Em que setor e como é que faz para concorrer? Vanessa, olha só, vou pedir só para a gente mudar aqui o nosso TP, porque essas são as vagas temporárias na Mercedes, tá certo? É isso, a notícia é boa, que deve aquecer um pouco aí o mercado de contratações. A Mercedes-Benz foi quem anunciou que vai contratar em 2019 até 600 funcionários, como você disse, temporários, com contratos de 1 ano que podem ser prorrogados por mais 1 ano. Para as fábricas de ônibus e caminhões que ficam em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Do total dessas vagas, 400 metalúrgicos já foram selecionados para começarem a trabalhar a partir de janeiro em São Bernardo. As outras 200 contratações ficam para abril, então ainda é possível se inscrever. A empresa então vai voltar a operar em 2 turnos na linha de produção dos caminhões, o que não acontecia desde 2014. E no setor de componentes, ou seja, câmbio, motores e eixos, será retomado o 3º turno de produção, que estava suspenso já há 5 anos. Essas contratações demonstram uma retomada nesse setor, um crescimento das vendas. De acordo com o presidente executivo da Mercedes na América Latina, Philippe Schimmer, as vendas dos caminhões Mercedes nesse ano cresceram 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. E a expectativa dele é bem otimista, ainda mais otimista, crescimento também de 2 dígitos para o ano que vem. Vanessa. Obrigada, Gabi. O que você disse está muito em linha com o que a gente vai falar agora, que é o resultado da produção industrial divulgada hoje pelo IBGE, que teve um resultado positivo muito puxado justamente pelos automóveis, pela produção de automóvel, pela produção de veículo no país. E a gente, então, tem essa perspectiva boa de contratação para 2019. Significa que há um ânimo de se investir na economia. A gente colhe os resultados disso, claro, com emprego. Essas vagas temporárias podem se tornar vagas efetivas. Vamos falar aqui da produção industrial, então. Cresceu em outubro 0,2%, mas é a primeira taxa positiva em 3 meses. Um bom sinal, veio abaixo da expectativa, mas ainda assim é crescimento. E em relação a outubro de 2017, um crescimento de 1,1%. No trimestre, é essa variação que eu estou falando que não compensou, apesar de ter sido um crescimento, no trimestre a gente ainda tem uma queda acumulada de 2,7%, ou seja, esse respiro não foi suficiente para tentar compensar essa perda aqui. No acumulado de 12 meses, a produção industrial tem alta de 2,3% e no acumulado do ano de 2018, uma alta de 1,8%. Então, a gente está falando aqui da comparação de outubro para setembro. Então, analisando essa comparação de outubro para setembro, bens duráveis tiveram destaque, 4,4%, foi o maior índice na pesquisa. Entre os itens pesquisados, duráveis teve a maior alta, 4,4%, puxado aí pela produção de automóveis de um modo geral. E a gente sabe que isso aqui é mercado interno, porque a gente tem perdido exportações para Mercosul, para a Argentina, que antes puxava as nossas vendas para o exterior. Este desempenho aqui está muito ligado ao mercado interno, que significa também uma retomada da economia, um dado positivo e importante.
Bens de capital também se destacaram 1,5%. É um dado também importante, porque bem de capital a gente sabe que está ligado à produção do país. Então, não é um bem de consumo só, são equipamentos que vão gerar ainda mais riqueza e mais incremento para o PIB. Resultados negativos, bens intermediários, 0,3%, e semi e não duráveis, 0,2%, setores que já vinham em queda nas pesquisas anteriores. A gente está falando aqui de 3, 4 pesquisas com queda nesses itens, eles se mantiveram. Olhando pelos ramos, grandes setores, a gente teve avanços em 17 de 26 deles. Máquinas e equipamentos, uma alta de 8,8%, também ligado à produção de automóveis e transportes de modo geral. Bebidas, 8,6% e metalurgia. Essa queda aqui chama atenção, 13,7%, porque em setembro tinha havido aí uma alta de 6,2%. Então a gente tem uma perda aqui, quase a metade, mais da metade do desempenho foi perdido neste setor. Até outubro, a gente tem uma alta de 1,8% na produção industrial. Então, a gente estava falando aqui antes de outubro para setembro, agora a gente está falando do acumulado até outubro. Uma alta expressiva de 1,8%. Consumo de duráveis também se destacou com 11%. E em relação ao consumo de duráveis, quem puxou a alta? Mais uma vez, fabricação de automóveis, 14,7%. Altíssimo, isso ao longo de todo esse período até outubro, ao longo do ano, e eletrodomésticos 9,1%, especialmente aqui a chamada linha marrom. Já até outubro também, bens de capital se destacaram de forma positiva, 8,7%, e equipamentos de transporte, grande responsável, setor grande responsável por essa alta aqui, 15,9%. A gente vai falar da economia informal daqui a pouquinho, mas agora a gente vai a Brasília conversar com Paulo Leite, porque Paulo Leite acompanha a transição. Como a gente sabe, o presidente eleito Jair Bolsonaro esteve lá hoje fazendo articulações políticas, fazendo definições para o governo que começa em 2019. Paulo, boa noite, nos atualize, por favor. Daqui a pouco? Daqui a pouco a gente conversa com Paulo Leite. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque tem uma boa notícia, né, Maurício, em relação a planos de saúde. Agora vai ser possível a portabilidade para planos empresariais. Explica pra gente, Maurício, quais são as datas. Boa noite. Olá, Vanessa, boa noite. É isso mesmo, uma boa notícia. Essa nova regulamentação que foi aprovada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, começa a valer a partir do mês de junho do ano que vem. A mudança amplia as regras de carência para clientes que pretendem mudar de plano de saúde ou de operadora. Agora, quem tem um plano empresarial e deixa o emprego, poderá escolher um novo plano de saúde sem perder o prazo de carência que tinha conquistado no plano anterior. O usuário poderá contratar qualquer operadora para fazer a portabilidade e está autorizado, inclusive, a mudar o nível de cobertura. Por exemplo, quem tem um plano empresarial que permite atendimento apenas em laboratório, vai poder contratar um plano mais completo, como pessoa física. Segundo a ANS, essa mudança vai beneficiar principalmente quem se aposenta e perde o direito ao plano da empresa. Agora, essa pessoa pode contratar qualquer outro tipo de plano e conseguir atendimento imediatamente. Os prazos para os pedidos de portabilidade continuam os mesmos. A pessoa precisa ter um mínimo de 2 anos de contrato para fazer a solicitação. Vanessa. Obrigada, Maurício. Agora sim, a gente vai a Brasília conversar com Paulo Leite, que tem as notícias da transição. Hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro esteve aí em Brasília, né, Paulo? Nos atualize quais são as novidades, quais são as definições para o novo governo. Boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a Brasília hoje, como você disse, passa aqui 3 dias, hoje, amanhã e depois. Agora eu começo falando sobre o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro, que definiu hoje mais 2 nomes para o governo dele. É o secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo, e também o número 2 aí do ministério dele, o secretário executivo, que também é delegado da Polícia Federal. Um delegado da Polícia Federal, portanto, Luiz Pontel, e um general, o general Guilherme Teófilo, melhor dizendo. Falando agora sobre o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele esteve aqui e reuniu pela primeira vez, depois que foi eleito, 2 partidos, o MDB e o PRB. É preciso lembrar que o presidente eleito recebia até então bancadas partidárias, bancadas
temáticas, melhor dizendo, e frentes parlamentares. Foi a primeira vez depois de eleito que ele recebeu 2 partidos, o MDB, deputados do MDB e deputados do PRB. O MDB saiu daqui dizendo que continua independente no próximo governo, que vai ser independente no próximo governo, melhor dizendo. Já o MDB, já o PRB, disse que 80% das pautas são em comum com o novo governo. Mesmo assim, não prometeu apoio automático. Jair Bolsonaro desceu aqui, conversou com os jornalistas por cerca de 10, 11 minutos e falou sobre reforma da Previdência. Pela primeira vez, ele admitiu que a reforma pode ser votada de forma fatiada e disse que, para ele, prioridade é a idade mínima, a definição de uma idade mínima, e para ele é preciso aumentar 2 anos para todos os trabalhadores. Essa é uma proposta. Continuaria, então, com a diferenciação de homens e mulheres, idades diferentes. Portanto, voltando a falar dos partidos políticos de MDB e de PRB, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a enfatizar que não vai ter o famoso toma lá da cá. Ele não vai trocar votos, por exemplo, por ministério nem por estatal. É com você, Vanessa. Obrigada, Paulo. Vamos então dar uma olhada aqui nisso que a gente falou no comecinho do jornal. Economia informal no Brasil já equivale ao PIB praticamente de países como a África do Sul e Israel. É o 4º ano seguido de avanço na economia informal, que caminha em paralelo justamente com o crescimento, ou a falta de crescimento da economia do Brasil, crescimento lento. Então, a economia informal cresce de forma paralela, no sentido contrário. 4º ano seguido desse avanço, nos 12 meses terminados em julho, foi esse valor aqui, 1.173 bilhões de reais, é o valor que essa economia informal movimenta. É o quê? Aquela bala que a gente compra na esquina, é também aquela consultoria que a gente faz sem nota fiscal. Enfim, em todos os ramos da economia, em todos os setores, é possível ter o que se chama de economia informal, economia subterrânea, segundo Fundação Getúlio Vargas e IBRE. O que é que isso significa? Na comparação com os países que eu acabei de mencionar, em relação aqui, PIB da África do Sul, praticamente equivalente aqui em bilhões de reais, bilhões de dólares, exatamente, bilhões de reais, já convertido, e aqui Israel. E aqui está a nossa economia subterrânea. Olha a equivalência. Uma economia maior do que da Irlanda e de Hong Kong, por exemplo. O que é que isso significa? Vamos comparar aqui. A gente tem o gráfico dessa economia informal ao longo dos anos aqui no Brasil, com esse valor que a gente tem agora, em percentuais, 16,9% em 2018, é equivalente justamente ao que a gente tinha em 2011. Ou seja, com a economia informal que nós temos hoje, nós retornamos aos patamares de 2011 e significa justamente o sentido contrário. A gente deixou de produzir um PIB formal, economia boa, que traz arrecadação de impostos, que faz a economia crescer ainda mais, porque essa é a alternativa que os brasileiros encontram quando não tem emprego formal. É o jeito de sobreviver. A economia existe, né? Mesmo quando ela não é formal, as pessoas precisam viver. Qual o resultado disso, dessa economia subterrânea? Não tem recolhimento de impostos, não tem recolhimento previdenciário e as pessoas pedem direitos trabalhistas. Vamos falar agora do fechamento do mercado financeiro? Ibovespa hoje fechou em baixa de 1,35% aos 88.600 pontos. Aqui tem 2 fatores, muito do que Paulo Leite acabou de nos dizer, em relação à reforma da Previdência, que pode ficar menor ou então fatiada. Isso repercutiu aqui neste resultado, mas também questões internacionais. Como que a gente falou aqui ontem, aquela trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China, essa trégua hoje já foi vista com uma certa ressalva e muitos investidores compraram títulos do Tesouro Americano. Então, esse reflexo a gente vê aqui nessa Ibovespa em queda. Também tem reflexo no dólar comercial, que consequentemente vai para o sentido contrário, fechou em alta de 0,29%, R$ 13,85, porque é aqui que os investidores buscam segurança. A gente faz um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre as oportunidades de voluntariado. É bom se você fizer direito para a sua empresa e também para quem vai fazer. Estamos de volta com o cenário econômico com mais notícia boa. O varejo teve um desempenho bom aqui em novembro, puxado principalmente, salvo, pela Black Friday. É isso, Gabi? Conta pra gente. É isso, Vanessa. Parece que tá pegando nessa Black Friday agora no Brasil também. As vendas no varejo na capital paulista tiveram uma média de crescimento de 1,8% em novembro deste ano, se comparado com o mesmo mês do ano passado. Isso de acordo com o balanço de vendas da Associação Comercial de São Paulo.
De acordo com o presidente da associação, Alencar Burti, primeira quinzena do mês foi de queda nas vendas, mas daí, como a gente falou, a Black Friday salvou o mês, isso foi revertido, o comércio fechou com alta em novembro. A Black Friday deu realmente uma esquentada no mês que antes era meio parado no comércio, né? Porque fica ali entre o Dia das Crianças em outubro e o Natal em dezembro, mas os descontos conseguiram levar as pessoas mais às compras. Se a comparação desse novembro for feita com o mês anterior, né, com outubro, o impacto foi ainda maior. A alta nas vendas foi de 7,4%, mesmo novembro tendo 2 dias úteis a menos que outubro. No período acumulado do ano, de janeiro a novembro, a alta no comércio e varejo na capital paulista foi de mais de 2% comparado com o mesmo período de 2017. Em todas essas altas, o que se percebeu, Vanessa, foi uma alta maior nas modalidades a prazo, por conta dos juros mais baixos. Em novembro deste ano, por exemplo, vendas a prazo subiram 5,5%, enquanto as vendas à vista caíram 2%. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Gabi. A gente vai falar agora sobre voluntariado e sobre as formas de fazê-lo da melhor forma possível. Por isso eu recebo aqui Marcelo Nonoy, especialista nesse assunto. Marcelo, conta pra gente qual é a maneira correta de se fazer o voluntariado. Porque sempre que ele é feito, ele dá certo, mas tem sempre um jeito melhor de fazer. Acho que o voluntariado ele tem que ter uma intenção, tem que procurar uma causa com a qual a pessoa se identifique. E quando a gente fala do voluntariado empresarial, cada vez mais as empresas procuram projetos de voluntariado que tenham alguma coisa a ver com o seu negócio ou uma causa com a qual ela se identifica na sua responsabilidade social e com isso ela traz vários benefícios para a organização. E como é que se faz para identificar, para colocar isso na prática, né? Como se identificar qual seria a melhor forma, como colocar isso na prática, chamar as pessoas, os funcionários, fazer com que eles façam adesão a esse programa, como é que se faz isso na prática? Olha, o programa de voluntariado empresarial ele pode surgir de várias maneiras. Às vezes é uma força que vem dos colaboradores, porque as pessoas já fazem voluntariado aí na rua, na sua vida pessoal, e elas contagiam os seus colegas de trabalho para as suas causas e quando a empresa vê, já tem um monte de gente fazendo trabalho voluntário e a empresa decide, então, formalizar isso num programa de voluntariado corporativo. Em outros casos, a empresa toma contato com esse tipo de iniciativa e decide, por conta própria, institucionalizar um programa de voluntariado que é sempre buscar o tempo e o talento das pessoas para causas de fins comunitários. Então, as empresas escolhem que tipo de ação ela pode promover para engajar os colaboradores nessas causas. E que tipo de resultados que as empresas colhem? Quais são os resultados e quais são as formas de se oferir esses resultados para que sim a gente tenha uma ação de voluntariado que dê certo? Cada vez mais as empresas querem ver resultados, querem ver o impacto, porque elas começam a colocar o voluntariado empresarial dentro do seu guarda-chuva de investimento social privado. Se a gente fala de investimento, a gente quer ver o retorno. O retorno é para a sociedade, é o bem que a gente faz para a sociedade, dependendo do tipo de causas. Então, cada vez mais as empresas buscam tentar entender qual é o retorno econômico, o retorno social dos seus investimentos em voluntariado empresarial. Mas existem outros retornos que vêm, como, por exemplo, a própria questão do exercício da cidadania dos seus colaboradores, o exercício da responsabilidade social, relacionamento com a comunidade ou com a cidade. Também as pessoas que participam do programa de voluntariado empresarial, que são voluntárias, elas voltam mudadas, elas desenvolvem competências, habilidades que podem ser usados tanto para a sua vida pessoal quanto no âmbito da empresa e as pessoas também começam a entender que essa empresa tem valores similares aos que ela defende. Então, ela sente que ela vale mais a pena vestir a camisa. Isso, entre outros benefícios que as empresas começam a sentir. Então, do ponto de vista da empresa, por exemplo, tem benefícios tanto por esse funcionário que ele volta, diríamos assim, mais qualificado e também em relação à imagem dela no entorno, na comunidade, ou enfim, em relação àquele público que ela tentou atingir. Sem dúvida, sem dúvida. E também a empresa começa a entender que não adianta ela ter uma existência naquela região, naquela área de influência e ela não se relacionar e ela não melhorar aquele ambiente. Então, cada vez mais, isso é um ponto que as empresas já têm como certo, elas precisam fazer esse impacto positivo na sociedade. E em relação ao investimento, esse investimento ele é grande, ele exige muito investimento da empresa? Não? Existem formas de compensação? Tem como compensar isso, por exemplo, no imposto que se paga depois? Não, em geral as empresas não colocam isso como na balança. Na verdade, elas fazem um investimento mesmo social para
melhorar a comunidade, e elas enxergam, algumas empresas enxergam até mais do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas ou do atendimento de demanda dos seus colaboradores, do que simplesmente uma questão de imagem. Mas cada vez mais a gente vê que as empresas fazem esse investimento sem ter nenhum tipo de benefício fiscal, por exemplo, porque muitas pessoas associam, acham que isso acontece, mas não é a coisa mais comum. Em geral, é uma relação que vem na cabeça das pessoas, né, quando se fala nesse tipo de investimento. Aí, o funcionário que participa, né, você disse que ele volta com avanços, que ele volta com outra perspectiva. Como é que ele volta? Quais são essas melhorias que a gente percebe? O que a gente mais escuta das pessoas que participam de um programa de voluntariado, empresarial ou não, é que ela foi para ajudar, ela foi para dar, para doar o seu tempo, ela recebe muito mais em troca. Então, esse é o sentimento mais comum. Isso tem a ver, inclusive, com a autoestima das pessoas. Nós acabamos de fazer uma pesquisa com voluntários acima dos 60 anos, na cidade de Porto Alegre, em parceria com a ONG Parceiros Voluntários, e nós vimos que a questão da autoestima é uma das principais coisas que acaba sendo trazida como benefício percebido por quem faz o trabalho voluntário. E como é que a empresa faz para se organizar? Como é que faz para começar lá do começo, uma empresa que não tem, por exemplo, adotar o trabalho voluntário ali entre os seus projetos? Ela tem que começar a alinhar algumas coisas. Primeiro, ouvir os colaboradores, entender qual é o perfil que eles já têm de trabalho voluntário, as pessoas que já realizam, qual é o interesse das pessoas, qual é a disponibilidade delas. Também entender se dentro do seu negócio ou das causas que ela defende na sua área social, como é que ela pode alinhar esses interesses dos colaboradores com interesses da própria organização. Vou dar um exemplo muito claro. Muitos bancos, por exemplo, trabalham no seu voluntariado empresarial atividades de educação financeira, porque o banco entende que faz parte do seu negócio dar educação financeira para a população. Sim. Então, alinha interesses da empresa, interesses dos colaboradores e, também muito importante, fazer um levantamento, um diagnóstico da área do entorno, da comunidade e entender o que realmente é necessário trabalhar, quais são os pontos da agenda social que são realmente importantes e que talvez vão trazer mais impacto social para esse investimento. Perfeito. Você mencionou a questão da educação financeira. A gente tende sempre a imaginar que o voluntariado vai doar alguma coisa para alguém, boneca, alimentos, brinquedos. Dá um exemplo para a gente aí das mais diversas formas que existem de voluntariado e que tem impacto muito positivo na sociedade. Educação financeira é fundamental. Fundamental. Né? E assim, existe uma confusão muito comum no Brasil e em toda a América Latina de confundir doação e voluntariado. O voluntariado a gente considera que é quando a gente dá tempo e talento por uma causa. A doação, muitas vezes a gente vai dar dinheiro, a gente vai dar algum bem, ou a gente vai doar sangue. Todas coisas muito importantes também para fazer. Mas para nós tem essa distinção, então para não confundir. Essenciais, né? E aí a gente fala de ações de voluntariado. No Brasil, muitas empresas preferem trabalhar com causas ligadas à educação. Então, educação financeira, educação para estimular a leitura de crianças, ou educação profissionalizante para jovens para entrar no mercado de trabalho. Então, a causa da educação é uma causa muito importante. Então, a gente vê muitos voluntários atuando nessa causa. A causa da saúde também, então, voluntários que vão até os espaços que trabalham com pessoas que estão em situação, né, doentes ou nos hospitais e também amenizam a situação, fazem uma acolhida dessas pessoas. E a gente também vê crescer as ações de voluntariado online, que é quando a gente coloca possibilidades de atuação que a pessoa pode fazer pelo celular ou pelo computador de casa. Então, nas cidades grandes, por exemplo, do Brasil, que tem toda a questão de deslocamento, até a questão de áreas de risco, muitas vezes a gente consegue ajudar, inclusive à distância, porque a tecnologia proporciona isso hoje. Porque em linha com o que você falou, né? Talento e enfim, compartilhar, dividir o seu conhecimento dá para ser feito de qualquer forma, né? Exato. Agora, como é que a empresa faz para mensurar esses resultados? A gente está chegando aí ao finalzinho da entrevista, para ter esse feedback, né, para ter o retorno do que pretendeu fazer? Olha, as empresas começam a investir em pesquisas de mensuração de impacto. E aí são pesquisas que são muitas vezes difíceis de fazer, elas exigem uma metodologia específica para que a gente possa entender qual foi o retorno específico daquela ação. Porque cada vez mais as empresas não querem mais ouvir apenas aquela coisa, olha, a gente foi e deixou as pessoas sorrindo, as pessoas estão mais felizes. Claro que isso é importante, isso é um retorno muito importante, mas a gente também quer ver qual é o retorno efetivo daquele investimento. Então, faz pesquisa para isso. E para quem fez o voluntariado, é importante porque traz novas qualificações para a empresa, mas conta também depois para o mercado de trabalho, né? As empresas, hoje em dia, valorizam muito como diferencial de currículo, especialmente para os jovens. Eu sempre recomendo o jovem que está tentando entrar no mercado de trabalho, se ele tem aquele dilema do, olha,
olha, eu não tenho experiência, mas se eu não consigo trabalho, eu não consigo experiência, vá fazer trabalho voluntário. Você desenvolve competências, habilidades, faz relacionamentos e de quebra ajuda as pessoas e melhora o seu currículo. Supere esse grande dilema, né? Exatamente. A gente tem também, né, voluntariado para todos os gostos, né? Na área, por exemplo, de pets, animais de rua que precisam de abrigo, enfim, de um monte de coisas. Tem para todo gosto, né? Para todo gosto. O que não falta é oportunidade. As pessoas têm que deixar de usar de desculpa que não tem tempo, ou que não sabem como acessar, ou que tem um pouco de medo da confiabilidade das organizações. Sim. Pode ter certeza. E aderir. Todas as organizações precisam desse trabalho e tem muitas oportunidades por aí. Obrigada por sua presença aqui. Cenário Econômico volta amanhã. Boa noite. Obrigada pela sua companhia.